Então a gente falou aqui sobre a importância do assunto, trazendo clareza sobre ele. Agora vamos falar sobre a ciência do foco. Aí, por que a gente perde o foco? Né? Essa é uma das perguntas também que a gente quer trazer aqui. Por que a gente perde o foco? Como é que a gente pode desenvolver o foco de uma forma estratégica para a vida? Né? O que é o foco? Por que ele está desaparecendo? Por que está sendo tão fácil a gente virar refém das coisas que nos distraem? Então nós trouxemos aqui a opinião e o estudo de dois autores que são bem conhecidos. Um deles é o Daniel Goleman, que é o autor de um livro chamado Foco. Né? Bem propício, mas também é muito conhecido porque ele é o autor de um termo que foi trazido lá na década de 90, que se chama inteligência emocional. Ele foi o cara que colocou esse assunto para ser discutido. Verdade. E popularizou esse assunto. Então, um cara que já tem uma referência a um psicólogo, enfim, o cara tem uma bagagem muito boa, e ele escreveu sobre foco num livro determinado específico sobre isso. E um outro autor é o Chris Bailey, que tem um livro chamado Hiperfoco. A gente não brinca em serviço não, gente. A gente vai pesquisar. Então, assim, os dois falam sobre o assunto que a gente está discutindo aqui. Então, um fala sobre foco, o outro fala sobre como ter hiperfoco, que é você ter a capacidade de focar naquilo que você quer fazer, que é justamente uma das maiores dificuldades que a gente tem. Assim, lembrando aqui que esse hiperfoco que ele fala, a gente fez uma live sobre o tema, live 36, que ele te chamou de superfoco. Por quê? Porque existem algumas neurodivergências, TDAH, autismo, que tem como uma das características o hiperfoco. Mas esse hiperfoco que a gente está falando aqui não é esse hiperfoco das neurodivergências. Sim. É o superfoco, é um foco assim, ao quadrado. Então, esse hiperfoco é dentro desse contexto aqui que fala esse livro. Bom lembrete. Vamos fazer. A gente fez esse lembrete também na nossa live, na live 36, que a gente colocou o título de Superfoco, só que foi baseada também nos estudos e no livro do Chris Bailey. Isso. Então, vamos lá. Vamos começar com o Daniel Goleman, né, que escreveu sobre foco. Uma coisa interessante que ele fala no livro lá é que ele diz que o foco não é só uma habilidade, é um músculo mental que precisa ser treinado. Sim. Se precisa ser treinado, é porque ele pode estar destreinado, ele pode estar perdidão, ele pode estar refém dessas perdas de atenção e de foco que a gente está falando aqui desde o início da live. Isso. Então, existe uma possibilidade de você treinar esse foco. Aí, tem muita gente que pensa assim, bom, eu gostaria de estar com a minha vida organizada, eu gostaria de ser uma pessoa que tem foco naquilo que eu faço, eu quero ser produtivo. Muitas pessoas que, inclusive, lideram pessoas, ou seja, pessoas que estão na parte da liderança, empreendedores, pessoas que lidam com outras pessoas e com vários assuntos, pensam sempre assim, como é que eu consigo ser mais produtivo? E aí o Daniel Goleman, ele traz uma ideia para a gente de que a gente tem 3 tipos de foco. E olha só que legal essa informação. A gente tem o foco interno, a gente tem o foco nos outros e a gente tem o foco no ambiente. Vamos falar rapidamente sobre cada um deles porque é importante. O que é o foco interno? O foco interno é a atenção nos nossos próprios pensamentos e objetivos. Então, sabe aquela coisa de você estar distraidão e deixando a vida te levar? Quando você consegue ter um foco interno, você para e pensa assim, o que eu quero da minha vida? Você busca ter o quê? Clareza. Sim. Com aquilo que você está pensando. Muitas vezes, olha só que pergunta simples, mas que é difícil de responder. Quais são os medos que estão travando você de ir atrás do que você quer? Essa pergunta, que parece simples, mas não é, a gente tem que olhar para dentro de si. Então, esse foco em você, no que acontece dentro de você, quais são as suas limitações, o que você precisa aprender para dar o próximo passo, o que você precisa fazer para trazer de conhecimento para a tua vida, que vai te ajudar. Então, o foco e a atenção no próprio pensamento e nos teus objetivos é importante para te dar clareza no que você quer, te ajuda a ter um pouco mais de autocontrole emocional, porque quando você presta atenção no que você está pensando e aquilo de repente está te levando a ter raiva, a ter impaciência, a não gastar tempo nas coisas que são importantes, você fala assim, cara, eu não estou dando tanta atenção para isso quanto eu deveria. Você presta atenção em como você está pensando, vai na etapa seguinte, tá, quais são as escolhas que eu vou fazer daqui para frente? Isso te ajuda a refletir melhor antes de agir. Isso, e essas pessoas, elas acabam treinando mais esse foco interno, e pessoas que treinam o foco interno cumprem melhor os seus objetivos de
longo prazo. A questão é o longo prazo, porque aí tem mais foco, que trazem clareza emocional, não fica só fugindo dos questionamentos internos, e tem mais disciplina para estudar para o concurso, para juntar dinheiro, para poder perder peso. Então, esse foco interno, ele tem essa importância. Você, às vezes, pode ter um foco externo, que a gente vai falar um pouquinho numa outra coisa, mas se não tiver foco interno, não resolve, não consegue superar determinados desafios emocionais. O segundo tipo de foco que a gente tem, que o Daniel Goleman fala, é o foco nos outros. O que é isso? É a nossa habilidade de se conectar com as outras pessoas, de perceber como o outro se comporta. Dentro da própria teoria dele, da inteligência emocional, um dos itens se chama empatia, que é justamente você conseguir perceber os outros, porque isso influencia na forma como você se sente, Sim. na forma como você dá uma resposta ou você age com os outros. Então, por que é importante o foco nos outros? Porque melhora o teu relacionamento interpessoal. Isso também tem tudo a ver com a parte de comunicação, Sim, que a gente está falando total. nas nossas pílulas durante essa semana. Melhora a tua comunicação e, inclusive, a tua capacidade de liderança. Para quem lida com outras pessoas, que às vezes estão ali como colaboradores, é super importante você conseguir perceber como as outras pessoas respondem aos objetivos que você precisa alcançar, a forma como as pessoas respondem ao que você fala, aquilo que a empresa precisa, aquilo que o trabalho necessita de resposta dos outros, se os objetivos estão sendo alcançados. E isso permite com que você possa aumentar a sua capacidade de empatia. Empatia não é só, como a gente diz, a capacidade de se colocar no lugar dos outros. Você não vai conseguir se colocar no lugar de uma pessoa se você, por exemplo, é um homem e você está tentando entender o que uma mulher está sentindo em determinada fase ali da hormonal. Vamos botar assim para não falar, né? TPM. TPM, é isso aí mesmo. Então, quando você tem... Eu tô delicado aqui, mas é isso mesmo. É isso aí, é TPM. Então, pensa bem, como é que você vai conseguir ter empatia buscando entender como é que a pessoa se sente, observando ela, conversando com ela. Isso reduz conflito, tá, gente? Para muitas e muitas situações. Então, empatia não é você se colocar no lugar da pessoa, é você buscar entender como a pessoa se sente, como é que você pode ser empático com ela, tentando compreender né, o que acontece. Então, olha só como é importante o foco nos outros. Ele precisa ser empático comigo uma vez por mês, que eu fico muito louca. Ele é delicado mesmo, mas eu fico virado no giraia, minha mãe tá aí, ela sabe. Mas enfim, eu volto pro corpo. É aquele final de semana que eu falei assim, não, eu vou ter uns negócios para resolver e vou precisar do meu tempo aqui. Não, sozinha. Mas você não é assim, não. Você me ajuda. Bonitinho. Vamos lá. Bom, mas voltando, por que é importante esse foco nos outros? Primeiro, se você é um líder, se você lida com pessoas, você precisa entender como funciona a sua equipe. Se você não focar no outro, você vai só gerenciar do jeito que você quer. Segundo, se você trabalha na área de saúde, por exemplo, você precisa entender a demanda do seu paciente, do seu cliente, precisa ter o foco ali. E uma outra situação é no relacionamento mesmo, pessoal, com amigo, com família, a dois. É a hora que você vai se botar no lugar do outro para poder entender como funciona melhor. Então, assim, pegando o assunto que a gente está falando aqui, quando você estiver conversando com alguma pessoa, coloca o foco na pessoa, sabe? Isso. Não puxa o telefone para querer, sabe, falar com alguém, porque é como se você estivesse conversando com alguém e você vira pro lado e começa a falar com outra pessoa. Você deixa a pessoa, sabe, de lado, no vácuo, né? Como a gente diz aqui no Rio. Então, verdade, não é legal, né? A gente não gosta de se sentir assim quando a gente está conversando pessoalmente com alguém. Mas imagina, a gente puxa o telefone para qualquer notificação que chega. Calma. Dá uma atenção para a pessoa. Então, olha a importância de ter foco no outro, né? E o Goleman traz essa ideia para a gente não ficar distraidão. E o terceiro foco é o foco no mundo, que é o foco naquilo que está acontecendo no teu redor. O que é? É a atenção ao que acontece no ambiente e a atenção às oportunidades que aparecem também. Para quem é empreendedor, esse tipo de foco é essencial. A pessoa tem que estar olhando e pensando o seguinte, cara, tem uma solução aqui que eu posso oferecer, é um problema que ninguém está vendo, eu estou enxergando esse problema e está aqui a minha oportunidade, porque eu estou vendo uma coisa que ninguém está vendo.
E esse foco a pessoa só consegue fazer quando ela coloca a atenção dela nisso. Verdade. Quando ela percebe que está se distraindo demais com outras coisas e evita aquilo. Então é a capacidade de observar o ambiente, identificar padrões no ambiente e enxergar a oportunidade. Vou contar aqui um padrão que eu enxerguei no ambiente, uma oportunidade. Eu falei para Amanda que quando eu vou pegar trem ou metrô, eu já percebi o seguinte: as pessoas têm preguiça de andar até o início do trem, sabe? Então, quando eu chego na estação, eu vou caminhando e eu vou percebendo o seguinte: quanto mais lá atrás... Explica o que é início do trem. Na Central do Brasil, aqui no Rio, o último vagão é onde fica mais cheio, porque quando a pessoa chega na estação, ela já quer entrar. É o último vagão. Mas se ela for andando pra frente, ela vai... É fácil. Não, assim. aí o que acontece? Nos últimos vagões, o que eu percebo? Um monte de gente em pé. E às vezes a pessoa quer sentar e não tem lugar. Ela entrou ali, não tem lugar, vou ficar por aqui, mas ela já entrou de primeira. Eu já percebi um padrão. O padrão é o seguinte: ninguém quer andar até lá na frente. Aí o que acontece muitas vezes? Eu caminho ao longo de todo o trem na estação e vou pegar a primeira composição lá na frente e geralmente tem lugar sobrando. Então, olha só a importância de observar o ambiente e enxergar o padrão. Como é que as pessoas se comportam? Elas vão imediatamente para o primeiro que está disponível. Elas não olham a oportunidade que tem lá na frente, muitas vezes para ir sentado numa viagem longa. E não é só isso. O foco no ambiente, ele te protege também de riscos. A gente precisa dar uma observada no ambiente para poder saber se tem alguma situação de risco ali. Então, esse foco ele tem que ser direcionado também. Dá uma boa noite pro tio, seu Sérgio. Bem-vindo, bem-vindo. Então, olha só, o Goleman trouxe essa ideia do foco nessas três áreas. O foco interior, o foco nos outros e o foco no ambiente. Quando a gente se distrai menos e coloca a nossa atenção para esses três campos, ou para pelo menos um deles, a gente vai conseguir enxergar coisas diferentes, oportunidades aparecem, principalmente para quem é vendedor, quem é empreendedor, que está buscando oportunidades. Como a gente tem estudado tanto sobre isso, o empreendedorismo nada mais é do que você oferecer uma solução para um problema que as pessoas vão pagar para você resolver para elas. E essa questão de quando a gente observa o outro e observa o ambiente, a gente observa as necessidades que a sociedade está trazendo. E isso, dentro da área de longevidade, é assim, primordial. Então, como é que a gente observa a necessidade que uma população mais idosa precisa na rua? Quem é mais velho, por exemplo, tem muita história para contar, porque a vida é muito rica. Não é porque fala demais. E a gente precisa ter uma escutativa. E se a gente tiver uma escutativa com o outro que é mais velho, porque nós vamos chegar lá já, e a gente já é mais velho do que a geração mais jovem também. Não, olha só, tem um conceito que é bem interessante, que nós somos velhos precoces. Sim, a gente é jovem, senhor. Eu sou, total. Então, se nós não observarmos com escutativa, nós não trazemos um interior mais rico para dentro de nós de aprender com os acertos e os erros dos outros. Então é muito importante que a gente realmente observe se nós estamos perdendo o foco para o que é importante na vida. E esse foco, entender essa dinâmica, essas possibilidades de foco, observa no teu dia a dia amanhã, se você está tirando um momento para focar em você, se quando você se relaciona e conversa com o outro, se você está focado realmente, verdadeiramente no outro, e se quando você está no ambiente, você está observando com profundidade nisso, ou se você está pensando nas 1000 coisas que você tem para fazer, ao invés de estar presente. Estava comentando com a Alice antes de eu chegar, logo que eu cheguei do trabalho, hoje eu atendi e tal, como Nutri, e o que acontece? O livro que eu estava lendo é O Monge que Vendeu Sua Ferrari. O título é muito interessante, o livro é mais ainda. Mas uma das coisas que ele coloca no livro é que ele deu até um exemplo, que quando a gente está fazendo uma atividade
que entedia a gente normalmente fica com sono, de saco cheio e perde o foco. E se alguém ligar pra gente naquele momento para poder fazer alguma coisa muito maneira, vem aquele mundo de energia na gente, a gente, empirulita e vai sair. Então, o que ele coloca? Que a nossa capacidade de motivação e energia depende da gente fazer aquilo que a gente gosta, de fazer aquilo que a gente quer fazer. Mas como é que a gente descobre que a gente quer fazer verdadeiramente e diz não para convite que a gente não quer ir? Quando a gente está presente no momento, quando a gente está focado no momento. Então, muitas vezes a gente está cansado, sem energia, porque a gente está despendendo tempo demais em coisas que não estão fazendo sentido. Mas se a gente não tivesse foco interno, a gente não vai saber que aquele trabalho não faz mais sentido, que a gente quer produzir outra coisa no nosso tempo, que a gente não quer mais se relacionar com aquela pessoa, com aquela frequência, que a gente quer se afastar. A gente precisa entender isso. E isso só é possível se a gente está presente no momento e tem essa capacidade de ter o foco.